Se você, depois de grande, crescido, não é, adulto, saiu da sua cidade, foi morar em outra cidade, estado, bairro, etc., e depois de adulto você voltou lá para visitar parentes e amigos, você teve aquele momento de nostalgia, aquele momento de memórias, lembranças, e as pessoas dizendo: ô fulano, como é que você tá? Você tá diferente, tá? Como é que tá a tia fulana, a tia Zezinha, a tia não sei o quê, né? Aqueles momentos de lembrança. Jesus teve um momento assim, quando ele, depois de haver começado o seu ministério, ele voltou à sua pátria, voltou ali a Nazaré. E ele voltou, naturalmente, agora não mais como carpinteiro, como filho de José e Maria, mas como o Senhor, o Messias, ensinando, curando, fazendo milagres. Só que algo curioso aconteceu. Diz o texto que chegou à sua pátria, Jesus chegou à sua terra natal, quer dizer, não natal, mas onde ele cresceu, que ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus, um detalhe aqui, todos os sábados, que era o nosso domingo, né? Era o dia da semana em que as pessoas tiravam para ir à casa de Deus, Jesus estava lá. Jesus ia à sinagoga. Ele não precisava, digamos assim, porque ele era o próprio Deus. Ele precisava ir na sinagoga? Não, não precisava. E as escrituras registram que não somente ele ia à sinagoga aos sábados, como às vezes ele sentava no meio do povo. E você pode imaginar Jesus sentado no meio do povo e tendo de ouvir outra pessoa, um mero mortal, pregar para ele? Você pode imaginar a humildade, o nível de humildade. Tipo, ele ir ao Rio Jordão e se batizar. Pedir para João Batista, me batize aí. E João Batista logo entendeu, falou, mas eu preciso ser batizado pelo Senhor. O Senhor vem a mim para eu lhe batizar? E Jesus disse, não se preocupe, isso é para que se cumpra a Escritura. Da mesma forma, Jesus ir à sinagoga no sábado, sentar no meio de todo mundo e ouvir o rabino lá pregar. Era Jesus que tinha que estar pregando, ensinando. Mas, às vezes, ele sentava e somente ouvia. Para quê? Para dar o exemplo. Jesus foi o perfeito exemplo. E isso vai em contra, né? Isso confronta aquelas pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja, porque Deus está em todos os lugares. Pois é, mas o próprio Deus foi à sinagoga. Ele ia à sinagoga. Jesus fez questão de fazer isso. Por quê? Para mostrar o exemplo. Nós não devemos deixar de congregar-nos, de estarmos juntos na casa do Pai. Muito bem, mas isso é um parêntese. Nesta ocasião, ele foi ao sábado na sinagoga e começou a ensinar. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Desculpe, outro parêntese. Veja aqui, Jesus tinha irmãos e irmãs. Então ele tinha Tiago como irmão, que inclusive se tornou um dos discípulos. Ele tinha um irmão chamado José, um outro irmão chamado Judas e um outro irmão chamado Simão. Então Jesus tinha 4 irmãos. E irmãs, não diz quantas aqui. Então, logo, o que a gente conclui com isso? Maria, depois de dar à luz ao Senhor Jesus, ela teve outros filhos. Logo, ela não era mais virgem. Compreendeu? Maria era virgem quando concebeu Jesus, pelo Espírito Santo. Mas ela se casou com José e teve
filhos e filhas. Ela não permaneceu virgem, ela foi um instrumento. Então, eu falo isso por você que hoje é devoto da Virgem Maria, você é devoto de uma figura. Ela era, sem dúvida, uma mulher santa de Deus, mas ela não foi para sempre, não permaneceu para sempre virgem. Ela foi um instrumento. E o próprio Senhor Jesus, uma vez, se dirigiu a ela dizendo, mulher. Ele não se dirigiu a ela dizendo, donzela. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ela foi um instrumento nas mãos de Deus, mas ela não é alguém para você orar, para você pedir que interceda por você. O nosso único intercessor diante do Pai é o Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Fecha parênteses. Voltando ao texto. Escandalizavam-se nele, quer dizer, os seus compatriotas, os seus amigos, os seus vizinhos, aquelas pessoas que conheciam Jesus e agora viam na sinagoga ensinando e fazendo milagres ali naquela cidade, eles se escandalizavam porque eles ficavam assim, mas a gente conhece esse jovem, a gente conhece esse rapaz, esse é o filho do carpinteiro, esse é filho de Maria, a gente conhece os irmãos dele, as irmãs dele. O que aconteceu? O que deu nele? Quem ele acha que é agora? Não é? Essa era a atitude dos seus irmãos. E aí Jesus disse o seguinte, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, às vezes nós não seremos o profeta da nossa família. Não quer dizer que isso sempre será o caso, mas muitas vezes a família não vai nos enxergar como uma pessoa da fé, principalmente quando nos viu antes, como éramos, e agora depois. Vão achar que é só uma fase, que estamos querendo dar uma de santo e que, enfim, quem pensamos que somos. Mas como que Jesus lidou com isso? Diz o texto que Jesus não podia fazer ali, naquela cidade, nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Então, a incredulidade das pessoas, onde Jesus havia crescido, impediu que ele fizesse maravilhas naquele lugar. Então você vê aí uma ligação direta entre a fé e as obras de Deus. É necessário que, para que Deus faça maravilhas, a pessoa creia. A incredulidade impede as maravilhas de Deus. E se você é uma pessoa sempre incrédula, achando, não acredito não, só acredito vendo, bom, você nunca vai ver. Porque, segundo a fé, mais feliz é o que não viu e creu, do que aquele que disse, só creio se eu vir. Então, ele não crê, ele não vê e não verá, porque ele não creu. A incredulidade prevaleceu no seu coração. Entenda que, seja qual for o milagre, primeiro, o que acontece, o que antecede o milagre é a fé. A fé antecede o milagre, qualquer milagre. Então é preciso crer. E aqueles familiares, compatriotas de Jesus, não puderam ver muitas maravilhas porque eram incrédulos. Então Jesus só pôde curar alguns poucos enfermos e imagino estes que creram nele. E o que Jesus fez então em seguida? Diz que ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, já que ele não era bem quisto, bem recebido, não era crido na sua cidade, o que é que ele fez? Tudo bem, tem uma cidade logo do lado, tem uma aldeia logo ali do lado. Eu vou ali. Se o povo ali me recebe, então eu vou ali. Não tem problema. Ou seja, Jesus não ficou ali insistindo com os incrédulos. Ele não ficou tentando buscar aprovação. Não, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou mostrar que eu sou o Messias. Eu vou mostrar, não, vocês vão ver e tal. Jesus não ficou insistindo nem com os irmãos dele, nem com os amigos, os primos, os que cresceram com ele. Ele não ficou insistindo.
buscando a aprovação de ninguém. E isso é lição para todos nós. Isso é lição para você que talvez é rejeitado, também seja por qual motivo, e fica aí buscando eterna aprovação das pessoas. Você que vai para as redes sociais buscar aprovação, você está sempre buscando uma coisa nova para você postar, para as pessoas curtirem, se arrumando para postar uma foto lá para as pessoas curtirem, para dizer como você é linda, como você é isso, como você é aquilo. Você está sempre buscando a aprovação das pessoas, mas você só precisa aprovação de uma pessoa, de Deus. A gente só precisa da aprovação de Deus. Para que você fica preocupado? Por que você fica investindo tanto em buscar a aprovação das pessoas? É porque você não se aprova. E é porque você não buscou ainda a aprovação de Deus. O dia que você tiver essa aprovação dele, como Jesus tinha, o Pai o havia aceitado, ele afinal era o filho amado, não é? Do Pai. Se você buscar e receber essa aprovação do Pai Celestial, então você não vai ficar chateado com as pessoas, saindo, atirando para todos os lados, né? Jesus não saiu atirando. Ele não saiu amaldiçoando. Ele entendeu. Ele entendeu que familiaridade gera desdém. Infelizmente, familiaridade gera desdém. As pessoas começam a achar as coisas muito comuns porque elas estão muito perto, todo dia a mesma coisa, todo dia está ali. Ah, mas eu conheço você, não é nada disso, tal. Vê a intimidade da pessoa e despreza. Jesus entendia isso. Não condenou, mas também não ficou ali parado buscando a aprovação daquelas pessoas. Foi logo para a aldeia vizinha. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você está seguro de quem você é e do que você está fazendo, se alguém não aceitou, não aprovou, não gostou, me desculpe. Então eu vou para outra pessoa, eu vou para quem quer. Sua família não crê em Deus, seu familiar ainda não quer Deus, critica a sua fé, não se preocupe. Vá, o vizinho talvez do teu lado está morrendo. A tua vizinha está morrendo com depressão e você se preocupando com seu filho que não quer nada com Deus. Sua vizinha precisando de uma palavra dizendo assim, olha, tem solução para você e ela vai ser salva. E o seu filho, que você está há anos insistindo, não quer nada com Deus ainda. Você tem que deixar o filho, por enquanto, nas mãos de Deus, e ir para a vizinha. Vá para a vizinha, vá para o vizinho. Vá para outra pessoa que quer. Faça como o Senhor Jesus. Mais tarde, como eu disse, um dos irmãos de Jesus se tornou até um dos discípulos dele. Mas Jesus não ficou esperando isso acontecer. Enquanto isso, ele cumpriu a sua missão. Aprenda essas lições. Você pode ler depois esse texto na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Medite. Eu tenho certeza que você vai tirar lições preciosas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.